Fala galera, eu sou o Matheus e você está no canal Matemática Trivial. No vídeo de hoje trago a vocês mais uma videoaula no canal. Nessa videoaula vou trazer quais são os conteúdos que podem cair em Física no PAIS-LEM primeira etapa. Então, bora pro vídeo. Muito bem, então vamos lá. Nesse vídeo vou falar quais conteúdos que podem cair na prova do PAIS-LEM primeira etapa. Um primeiro tópico é grandezas físicas, certo? Teremos noções de medidas em sistemas físicos e o mais importante desse tópico seria o Sistema Internacional de Medidas, o SI. Então, quando a gente está trabalhando em física, a gente tem um padrão, certo? Sempre que a gente for medir alguma coisa, uma distância é metros. Se tiver em quilômetros, a gente tem que transformar quilômetros em metros, certo? O tempo é sempre medido em segundos. Então, se tiver em minutos, a gente multiplica por 60 para converter em segundos. Se tiver em temperatura, sempre é Kelvin, padrão, certo? Então, saber quais são os padrões do SI é muito importante. Então, eu destaco o SI. Dá uma olhada nas tabelas e a conversão, entende? De metros para quilômetros, centímetros para metros, é bem importante. Aqui o terceiro tópico, análise dimensional e sistemas de unidades. Por exemplo, eu caminhei 1 quilômetro e depois eu caminhei mais 50 metros. Eu não posso somar 1 com 50. Se eu estou trabalhando, eu tenho que trabalhar sempre na mesma unidade. Então, eu converto 1 quilômetro para 1.000 metros e somo os 50 metros. Então, vai ficar 1 quilômetro é 1.000 metros, 1.000 metros mais 50 metros, 1.050 metros. Certo? Então, é importante a gente ficar atento com as unidades. Certo? Grandezas físicas, escalares e vetoriais. Muito importante esse tópico, porque vai cair sempre. Todo ano cai. Se uma grandeza é escalar ou vetorial. Uma grandeza escalar é a massa, por exemplo. A massa é gramas, e ponto. Uma grandeza vetorial seria o deslocamento, que ela precisa de uma direção e um sentido, certo? Quando precisa de direção e sentido e módulo, então, precisou desses três negócios. Direção, sentido e módulo é uma grandeza vetorial. Então, em deslocamento. Eu falar que eu desloquei 50 metros é insuficiente, porque eu posso ter deslocado 50 metros para qualquer direção. Por isso que eu preciso da direção e o sentido, certo? Soma e decomposição de vetores. Isso é bem importante. Então, usa o método, você liga o começo de um no final do outro. Eu tenho esses dois vetores, esse vetor e esse vetor. Para somar, eu pego o começo de um e coloco no final do outro. Então, a soma dos dois vetores, desse e desse, é o vetor resultante aqui. Certo? E sempre coloca uma flechinha em cima para representar que é vetor. Tá? E o último tópico, mas esse tópico, relação funcional entre grandezas físicas e representação gráfica, não é tão importante. Não costuma cair muitos gráficos no PAIS, ok? Então, no primeiro tópico, grandezas físicas, o mais importante é o Sistema Internacional de Unidades, saber se a grandeza física é escalar ou vetorial, ok? Agora vamos para o segundo tópico, que é bem maior e tem mais itens. Mecânica. De mecânica, primeiramente vamos falar de cinemática. O que é um deslocamento escalar e um vetorial? Por exemplo, eu estou aqui, eu faço esse deslocamento, esse é o deslocamento escalar, certo? Em azul temos o deslocamento escalar e em preto temos o deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial é um vetor que parte da origem até o final. Aqui temos velocidade escalar e vetorial, certo? Qual que é a fórmula da velocidade? A velocidade é a variação do deslocamento dividido pela variação no tempo. Então, a variação, um certo deslocamento que você fez em um certo tempo, em segundos, é a sua velocidade. Por isso, metros por segundo. Fique atento que ele pode te confundir tentando passar quilômetros por hora. Ok? Então, se tiver em quilômetros por hora, transforma para metros por segundo. Se tiver em metros por segundo, tá certo já. A gente sempre tem que trabalhar em metros por segundo, ok? Para transformar quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6, ok? Agora, aceleração. Aceleração, o que é? É a variação da velocidade pelo tempo.
Então, se essa daqui é ΔS por ΔT, é a velocidade, a variação disso pela velocidade, pelo tempo, então vai ser pelo tempo ao quadrado. Então, velocidade, a variação da velocidade pelo tempo é igual a aceleração. A unidade é metros por segundo ao quadrado, certo? Porque aqui a gente já tinha metros por segundo. A gente dividiu por segundo de novo, por isso ficou dividido por segundo ao quadrado. Muito bem. Agora, movimento uniforme, bem importante. A gente sabia a função horária, que é o sorvete. Ó, sorvete, S final é igual a S inicial mais velocidade vezes o tempo. Sorvete, S. Então, a posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, certo? Por quê? Porque a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a velocidade vezes o tempo vai dar o deslocamento. Se a gente tem a posição inicial mais o deslocamento, a gente chega na posição final. Agora, o movimento uniformemente variado é o sorvetão. Então, mantém essa fórmula, S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, certo? Essa fórmula é bem importante. Sorvetão. Então, aqui, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Queda livre e movimento de projetos, importante. Movimento circular uniformemente variado. Então, é basicamente isso. Você saber o movimento uniforme e uniformemente variado, e o circular e uniformemente variado também. Cai todo ano, praticamente. Uma questão de um desses dois tópicos, certo? Agora, dinâmica. Dinâmica, a gente vai ter as leis de Newton. A primeira, a segunda e terceira lei de Newton. A primeira lei é a lei da inércia. Um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento, né? Um corpo que está parado tende a continuar parado. A segunda lei da inércia, a segunda lei de Newton, a mais importante, que é força igual a massa vezes aceleração, que é a mais importante com certeza. E o terceiro, princípio da ação e reação. Então, toda ação tem uma reação. Aqui um tópico que eu quero ressaltar é que a força normal com a força peso não formam par ação e reação, ok? Porque elas estão atuando sobre o mesmo corpo. Então, fica aí. A força peso forma um par de ação e reação. Com a normal, não assinala jamais, porque é falso, tá? Então, a gente emenda aqui com força peso, elástica e de contato, normal e atrito, e arraste. Então, é peso. Como que a gente faz a fórmula? É a massa vezes a gravidade, certo? Então, saber essas fórmulas vão estar na prova, então, mas é interessante, tipo, você saber o que cada letra representa e o porquê disso. Ó, forças fictícias, né, que é a centrípeta e Coriolis. Força centrípeta e dinâmica do movimento circular. Aqui um ponto que eu quero destacar muito, que é o plano inclinado, que cai com uma frequência muito grande nas provas e também no PAIS. Então, quando a gente tem um plano inclinado, certo? A gente tem que decompor a força-peso. Nem sempre a normal no plano inclinado é diferente do peso. Que o peso está aqui, certo? Para baixo. A normal é perpendicular à superfície. Então, a normal está para cá. Concorda comigo? O peso a gente vai decompor ele em Px e Py, certo? Então, a normal é igual ao Py, certo? Não é igual ao peso. O Py, o que é? Aqui a gente tem um ângulo, né? O Py é P vezes o cosseno. O cosseno varia de 0 a 1, né? Então, com certeza eu posso afirmar, se a gente tem um plano inclinado, a normal é menor do que o peso, certo? Já vi cair uma questão assim, que no plano inclinado, a normal era igual ao peso. Era um item falso, não se assinalaria. Lei de movimento, lei de Kepler. As 3 leis de Kepler são questões teóricas que podem aparecer, certo? Lei da gravitação universal e mecânica newtoniana. Saber o básico mesmo, bem básico em relação a isso. Aqui, quantidade de movimento linear, impulso. Colisões é importante, deixa eu ver, ó. Colisões entre corpos. Princípio de conservação de quantidade de movimento linear. Mas, assim, são de 3 a 4 questões, certo? Então, cada item vai abordar um tema, certo?
Vai ter um item sobre SI, um item sobre grandeza física escalar vetorial, pode ter um item sobre soma e decomposição de vetor, ok? Movimento de uma força, o torque, não costuma cair muito no PAIS 1. Mas não é porque não costuma cair que não pode cair, também pode cair, né? Mas eu tô falando que não costuma, não é o padrão. Quantidade de movimento angular, o princípio da quantidade de movimento angular. Aqui já é um tópico interessante. Trabalho, energia cinética, energia potencial e potência. Isso é bem importante saber o que é o trabalho, certo? Energia cinética, energia potencial e forças conservativas e não conservativas. Isso é bem importante. Saber que o trabalho é uma grandeza escalar, tá? O trabalho é escalar, não é vetorial, porque você pode pensar que é vetorial, mas é escalar, tá? Isso já faz um link com aqui, ó, grandeza física escalar vetorial. Já vi que caiu uma questão assim também no trabalho, é uma grandeza escalar. Princípio da conservação da energia. Sistema de partículas centro de massa. Equilíbrio de uma partícula, equilíbrio de um corpo rígido. Tipo, essas partes aqui não costumam cair muito. Nos últimos anos, pelo menos, não caiu. E polias e máquinas simples. Então, a polia móvel, uma polia fixa, qual é a diferença? Também é importante que você saiba. Certo? Então, esses são os conteúdos que podem cair. Mas, se fosse para destacar alguns, seria esse sistema internacional, grandezas físicas, movimento uniformemente variado, movimento circular uniformemente variado, as leis de Newton com certeza caem todo ano, plano inclinado é importante, quantidade de movimento linear e o trabalho, certo? Esses seriam os tópicos que eu ressaltaria. E ver alguma coisa sobre as leis de Kepler também é importante, pelo menos um pouco de teoria. E é isso. Esse vídeo aqui é para mostrar para vocês quais são os conteúdos que podem cair. Qualquer dúvida e sugestão para próximos vídeos, deixe nos comentários que eu estarei respondendo. Valeu, falou, forte abraço.